Cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu tinha de 18 pra 19 anos ali. É muito louco porque assim, cara, eu cresci lendo quadrinhos, então quando eu era criança, eu lia muito quadrinho porque eu gostava muito de desenhar. Depois, quando eu fui ficando mais velho ali na adolescência, eu abandonei um pouco os quadrinhos, eu fui mais pro mundo do rock, banda, não sei o quê. Eu abandonei um pouco esse lado aqui, mas eu lembro muito claramente que da minha infância pra minha adolescência, além de ler muitos quadrinhos, eu acho que muitos de vocês também vão se identificar aí, quem tem entre 25 e 30 e poucos anos ali, eu tenho 34, a gente cresceu assistindo desenhos ali no SBT, na Globo, né? Então eu via muito na parte da manhã o desenho da Liga da Justiça. A Liga da Justiça, né? Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, o desenho do Batman, o desenho do Superman e tal. Cara, o meu primeiro contato, assim, como eu conheci o Lanterna Verde, foi nesse momento, tá? E hoje eu quero revisitar o filme de 2011 do Lanterna Verde, tá? Que é esse filme aqui. Vocês já sabem, porque a série dos Lanternas vai sair aqui na HBO agora no domingo. Então o que que eu fiz? Pra me preparar pra série, que eu tô bem ansioso com a série, eu acho que você também, eu peguei o filme do Lanterna, assisti ontem, eu quero trazer minhas considerações aqui. Vai ser um vídeo bem interessante, porque eu quero trazer vários pontos aqui, que é muito da hora, cara, quando você pega um filme assim, pra revisitar, e aí vem várias memórias, várias reflexões e tal, eu quero trazer isso tudo. Então, cara, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like, que ajuda muito a impulsionar esse canal aqui. Tô começando esse projeto novo agora, então vai ser bem interessante as reflexões que eu quero trazer nesse vídeo aqui. É um filme interessante, tá? Então vamos lá, vamos. Cara, assim, ó, sinceramente, vou ser sincero com vocês, tá? Os meus primeiros contatos com Lanterna Verde sempre foram quando ele tava meio que à margem, um personagem meio à margem. Por exemplo, tava lendo uma história do Batman ou lendo uma história do Superman e aí acabava que tinha algum lance com Liga da Justiça e aparecia o Hal Jordan, tá ligado? Então, esse foi o primeiro contato, assim, eu sabia ali um pouco da personalidade do Hal Jordan, mas o meu contato mesmo, que eu acho que muitos de vocês também, é com o John Stewart, né? Então, eu vi muito do desenho da Liga da Justiça, né? O John Stewart, o contato dele com a Mulher Gavião e tudo mais no desenho da Liga da Justiça ali. Então, o meu primeiro contato mesmo, assim, Tropa dos Lanternas, Lanterna Verde e tal, sempre foi com o John Stewart. Então, eu sempre tive mais... eu cresci ali vendo mais coisas do John Stewart. Eu acho que a nossa geração passou bastante por isso, né? Fora quem lê muito quadrinho. Então, depois de um tempo, quando eu voltei a ler o quadrinho aqui mais na fase adulta e ver as animações da DC e tudo mais, eu comecei a entender melhor o Hal Jordan. E no meio desse embrulho todo, quando eu tinha meus 18 anos ali, eu vi esse filme aqui. Então foi também minha introdução ali, entendeu melhor qual foi essa do Hal Jordan, da Tropa das Lanternas Verdes e tal, porque pra mim, pelo menos, não sei pra você aí, sempre foi um personagem um pouco mais à margem ali dos personagens principais da DC, né? E cara, uma coisa que me atrai bastante assim no conceito do Lanterna Verde é a exploração do universo DC, tá ligado? Porque ele é bem grande, ele é bem expandido, e como a tropa do Lanterna Verde é basicamente um policial espacial, ele acaba transitando entre várias histórias interessantes ali que a gente pode abordar. E aí, cara, abre margem pra muita coisa legal, assim. Então, esse conceito, tá ligado? Sempre me intrigou. E aí, principalmente no desenho ali, você via bastante disso, né? Tipo, ele tendo que resolver coisas em outros lugares e tal. Então, isso é bem interessante. Cara, o Hal Jordan, ele passa mesmo essa vibe de protagonista, né? Tipo, ele é o protagonista da Tropa dos Lanternas Verdes. Quando a gente começa a se inteirar mais ali e tudo mais, tem a parada do Parallax, o Sinestro, você consegue fazer as relações ali. É muito interessante. Persona do Hal Jordan. Eu acho que ele é um cara muito importante nas histórias. E depois aqui, quando eu terminar de falar do filme, a gente vai abordar um pouco ali das expectativas pra série. Eu acho que o Hal Jordan, né, ele é um personagem central. E aí muita gente tava meio incomodada, porque na série o Hal Jordan já vai ser um cara mais maduro e tudo mais, mas eu acho que faz sentido. A gente vai ver. Cara, eu gosto do jeito que o filme consegue trazer o elemento da Tropa dos Lanternas de uma forma muito concisa, assim. Logo no início do filme, a gente tem uma narração, né, explicando o que é a Tropa das Lanternas Verdes. Depois a gente tem uma cena ali em Oa, mostra o Sinestro, a ameaça que eles estão sofrendo e tal. E pouquíssimo tempo depois a gente já é introduzido pra Tropa das Lanternas. E eu acho interessante que a tropa é gigantesca, né? Então tem mais de 3.000 lanternas verdes e tal. Todos eles ali, cada um de um planeta. Então, que nem eu tinha comentado aqui de você conseguir explorar mais do universo da DC, é justamente isso. Tipo, você tem a oportunidade ali de trazer, cara, lanternas de vários planetas diferentes e tudo mais, e esse tom mais cósmico, assim, sabe? Olha, pra você que não conhece nada de lanterna, basicamente o poder dele é baseado na força de vontade, tá ligado? Então, é diferente da esperança, tá ligado? É uma força de vontade, de você agir
refletir e tudo mais. Tanto que no filme tem uma citação ali que me lembrou de Dostoiévski, que é aquela questão do pensador, e, né, do homem pensador e do homem de ação. Tem um diálogo bem curto ali no filme que fala justamente sobre isso, como se o Hal Jordan fosse um homem de ação, e aí o vilão no filme, que já já a gente fala sobre ele também, é um pensador. E o Hal Jordan sendo aquela figura um pouco mais consciente nesse momento do filme, que ele fala assim, cara, beleza, eu sou um homem de ação, mas eu preciso dos pensadores, porque se não fosse os pensadores eu não seria um bom piloto e tal. Então, bem interessante esse tipo de relação que você vê, cara, o filme de 2011 ali, mas ele traz algumas reflexões bem interessantes, cara. E aí, cara, quando saiu o filme ali, em meados de, né, 2011, eu tava numa fase que eu tava meio que descolado da parada de filmes. Então não foi uma coisa que me deixou hypado, eu queria muito ver no cinema, tanto que eu vi no cinema, mas foi muito, sabe, aquela coisa paisã e tudo mais, e essa época dos filmes ali, eu acho que tinha muito essa característica, porque esse filme aqui, ele tem um tom muito de filme de ação, sabe, tipo, um filme 007, um Missão Impossível, ele tem esse tipo de direção um pouco mais cinema de ação, não parece um filme de super-herói, sabe, é um filme mais de ação, só que tem elementos fantásticos, assim, acho interessante. E a minha expectativa naquela época não era alta, eu só queria ver qualquer coisa, tanto que eu lembro de, na época, ter achado ok, parecia uma comédia romântica, com ação e tal, então, pô, super legal. E aí, reassistindo o filme hoje, eu vejo que realmente, eu não sei se é um reflexo daquela época mesmo, ou se as pessoas estavam mais interessadas nesse tipo de filme, mas é muito uma parada meio comédia romântica, eu acho que tem muito do Ryan Gosling aqui, e a gente tem um elemento fantástico dentro disso tudo, entendeu? É diferente do filme de super-herói hoje, que é muito mais focado no super-herói, e aí dentro do super-herói você coloca algum elemento por trás. Cara, eu lembro, e assim, cara, quando eu peguei pra reassistir o filme, né, tá bem fresco na minha memória, a lembrança que eu tinha desse filme era principalmente o vilão, tá? Eu gostava daquele vilão que ele vai ficando cada vez mais bizarro e tudo mais ao longo do filme. Eu lembro de ter sido impactado, porque era meio chocante, assim, o jeito que ele... então, achei... Eu lembro desse vilão, principalmente no filme, e lembro daquela cena do Ryan Gosling fazendo assim, né, com traje, e aí as pessoas ficavam zoando o traje, parecia um bonecão e tal. Eu lembro basicamente disso, mas eu não lembrava de o quanto tinha de tropa ali, tá ligado? O quanto tinha da mitologia dos Lanterna Verde ali, eu não lembrava que tinha tanta coisa. E esse filme, cara, foi ganhando uma fama terrível, tenebrosa ao longo do tempo, assim, tipo, cara, se for dar uma olhada, é meio que unânime que é um dos piores filmes e tal. O Ryan Reynolds também não gosta desse filme, então é uma parada que foi crescendo no imaginário popular, que é um filme horroroso. Cara, eu sinceramente, eu não achei tão ruim assim, tá? Tem muita coisa legal nesse filme aqui. É que eu acho que as pessoas esquecem. Eu até recebi um comentário no Instagram, que eu comentei que eu ia assistir ontem, né? E aí comentaram, cara, a leva atual de filmes de super-herói fez esse filme aqui se redimir, tá ligado? E eu tô achando que é por esse caminho mesmo, a gente vai falar sobre isso. Ó, e trazendo um pouco de contexto dessa fase aqui de 2010 e tal da Warner Bros, a gente tem o seguinte, tá? O primeiro Batman, que é o Batman Begins, saiu em 2005. Aí teve o segundo, que foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que saiu em 2008. E a gente teve o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012. Então esse filme aqui, ele sai entre o Cavaleiro das Trevas e entre o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o filme do Bane lá, tá ligado? Então você tem uma tentativa da Warner ali de já criar algum tipo de universo, tá ligado? Nessa fase aqui, eles também soltaram aquele filme de Superman e tal. Então, meio que você vê que tinha algum relance, alguma coisa, uma expectativa da Warner conseguir fazer isso com outros personagens da DC. Ó, e se você parar pra pensar, saiu o filme do Man of Steel, ali né, do Superman, saiu em 2013. Foi 2 anos depois desse filme do Lanternas. Então, assim, o filme do Lanternas, se tivesse dado certo, tanto que a gente vê que tem uma cena pós-crédito e tal, eu acho que ele ia ser o gancho pra conseguir costurar isso tudo, ou pelo menos esse Lanterna Verde fazer parte do universo ali, junto com o Zack Snyder e tal. Então, a Warner com certeza tinha algum tipo de expectativa em relação a isso aqui. Só que nunca chegou a acontecer, porque o filme realmente foi um flop e foi muito mal recebido. Deixa eu até ver a nota dele aqui no Rotten Tomatoes. Galera, aí quando a gente vai no Rotten Tomatoes, também a gente vê o porquê, tá? Que não deu muito certo na época. Ó, se você for parar pra ver, ó, 248 reviews, 25% aqui, ó, de tomate podre, tá? Cara, isso aqui é bizarro, é muito pouco. E 45% do público, tá? Então, assim, foi bem triste na época. Caraca, cara. E o diretor é o Martin Campbell. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, e lembra que eu falei da veia um pouco mais de filme de ação? E realmente, cara, ó, ele fez
Cassino Royale, tá vendo? Ele fez alguns filmes de ação aqui, ó, No Escape, Cleaner. Então, assim, né, você vê que tem um pouco dessa veia, um pouco mais de filmes de ação, sabe? E o diretor tem alguns flops aqui na carreira dele também, ó, algumas críticas bem negativas e alguns filmes muito bons, como Cassino Royale, tá? Pela madrugada. Que loucura, né, cara? Eu assisti o filme e, mano, não é pra tanto, tá? 25% é loucura. Ó, se a gente comparar aqui com o filme da Supergirl, que saiu agora recente, Supergirl, tá 52. Então, né, 25, cara. 25, cara. Nossa, mano. Olha lá, e o da Supergirl tem uma avaliação bem alta aqui com... É claro, eu acho, literal, eu acho que também o filme da Supergirl é melhor mesmo. Mas, cara, que loucura, né? É muito baixo a crítica. E aí, quando você para pra pensar que esse filme aqui, ele saiu em 2011 e logo depois foi o universo compartilhado da DC ali, Zack Snyder e tal, você vê que foi o início da Warner pensando em alguma coisa. Só que como o filme flopou, vocês viram aí no Rotten Tomatoes, né? Foi quase nenhum flop, foi, cara, um desastre, um desastre. Então não teve como continuar com esse universo compartilhado aqui, com esse Lanterna. Tanto que se você for para pensar, a Lanterna Verde ficou na geladeira por muito tempo. Tanto que nos filmes do Zack Snyder foi aparecer o Jon Stewart lá na frente e nem teve uma relevância, tipo assim, nem chegou a ser um herói ali fixo, ele só aparece, tá ligado? Então não teve uma evolução do Lanterna Verde depois desse filme aqui, que foi um flop tenebroso, tá? Nossa, tô até chocado com esse Rotten Tomatoes. Qual que é o patrocinador desse vídeo aqui? Olha, lá na manual você consegue acessar, preencher um formulário, o médico vai analisar o seu caso, uma farmácia parceira ele vai fazer o seu tratamento para você receber na sua casa, tudo no jeito, tudo, cara, sem muita complicação, tá? Eu tô fazendo tratamento faz 10 meses, meu cabelo tá ficando sensacional, eu tava com muita falha aqui, principalmente nessa parte da frente do cabelo, e já foi resolvido, tá? Maravilhoso, tá? 10 meses fazendo tratamento, vou continuar fazendo tratamento, claro, e com o meu cupom você tem 40% de desconto no seu primeiro pedido, frete grátis, e ainda, cara, só nesse mês de agosto aqui, você ainda tem R$ 100 de cartão presente para você usar na Netshoes, então aproveita, cara. Então vai lá no site da Manual e aproveita. Vamos voltar pro vídeo. Tá, gente, aí nós temos Ryan Reynolds como o nosso queridíssimo Hal Jordan, tá? Existem vários problemas com esse Hal Jordan aqui, tá? Porque eu acho que o Ryan Reynolds, ele acaba incorporando demais a personalidade dele nos personagens que ele faz. Funcionou muito com Deadpool, né, recentemente, mas o Hal Jordan, que é pra ser aquele cara um pouco mais responsável, por mais que o Hal Jordan ele tenha esse tom um pouco mais cínico, sabe, um pouquinho mais fanfarrão, o Ryan Reynolds ele não consegue imprimir isso muito bem. Tipo assim, pra mim é uma das piores coisas, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não é a pior coisa que eu já vi, tá? Não é a pior coisa que eu já vi. Acho que o problema maior desse filme aqui tá mais no roteiro do que na atuação ou no jeito que é o Hal Jordan nesse filme aqui. E aí o filme ele pinta o Hal Jordan como um piloto ali muito irresponsável, confiante, tudo mais. Eu acho que é legal isso pra personalidade do Hal, mas faltou um pouco de você conseguir trazer um peso, uma carga emocional. No início do filme tem até uma parada que eles fazem com o sobrinho do Hal Jordan. Então ele vai ali na casa do irmão, tá tendo o aniversário do sobrinho dele, de 11 anos e tal. Ele chega lá e você vê um pouco dessa carga mais dramática. Poderia ser bem explorada dentro do filme, mas eles simplesmente é só uma cena jogada. Tipo, o sobrinho dele preocupado, pô, você sofreu um acidente, eu fiquei preocupado e tudo mais ali no início do filme. Só que, cara, eles jogam isso por água abaixo e não desenvolvem esse personagem. Tipo, não deixa o Hal Jordan mais com mais carga, sabe? Ele devia ter um pouco mais de carga dramática, não só o cara engraçado, meio sarcástico e tudo mais. E aí, assim, o Hal Jordan do Ryan Reynolds, ele tem um carisma legal. O problema é o problema mesmo é o excesso de piadoca, que não precisava, sabe? Então, aí começa a virar uma coisa que não é só carisma, tipo, não é o carisma do cara. Começa a ficar forçado. E você percebe isso e isso te tira muito do filme. Tipo, você vê que o filme, ele tem vergonha de ser um filme de super-herói. Por mais que o uniforme seja coloridão, por mais que tenha essa vibe mitológica dos Lanternas Verdes e tal, você vê que quando o Ryan Reynolds tá com a máscara, por exemplo, sempre tem uma piadinha, sempre fala, porque eu prefiro você sem a máscara. Tem umas sacadinhas assim que você vê que é meio idiota, assim, sabe? Que tira toda o Ryan Reynolds, ele tira toda a carga dramática do Hal Jordan, assim. Tipo, quando ele veste o uniforme, ele faz uma dancinha com o uniforme e tal. Esse tipo de coisa te tira um pouco do filme. E aí o que acontece? Você vê que, assim, o Ryan
Ryan Reynolds, ele é um cara mais palhação, assim, então ele tenta imprimir essa personalidade no Hal Jordan, só que você tira, você não tem um Hal Jordan ali sendo interpretado, você tem um Ryan Reynolds interpretando o Ryan Reynolds, que é o que ele faz no Deadpool. Então aqui ele tá construindo o que ele vai fazer no Deadpool depois, sabe? Então isso eu acho que é o ponto, o maior ponto fraco do filme, assim, quando a gente pensa no filme do Lanterna, sabe? Tipo, foi a escolha do Ryan Reynolds, talvez se fosse outra pessoa, e você vê que ele tem muita influência do filme, tipo, tanto que quem é o par romântico dele é a atual esposa dele e tal. Então, você vê que ele construiu uma narrativa até meio comédia romântica dentro do Lanterna, do Lanterna Verde aqui, que não precisava, não era pra ter, entendeu? Ele faz isso no Deadpool também, se você for pra pensar. Ele tem aquele romance no Deadpool e tudo mais, porque ele é um cara que vem da comédia romântica, ele tem esse carisma ali com comédia romântica e tal, e ele vai pra esse caminho. Só que aí no Deadpool funciona porque ele vai pra uma parada um pouco mais escrachada, sabe? E aí a gente chega na parte que a gente começa a falar um pouco mais sobre o Hal Jordan, né? O Hal Jordan é apresentado na história e a gente precisa ver qual é que é desse cara. E a sequência inicial ali com os pilotos, que é o Hal Jordan acordando meio atrasado, então, nossa, ele é um cara fanfarrão, ele tá com mulheres, e aí ele dirige que nem um maluco. Então, assim, mostra que ele é um cara imaturo em relação à responsabilidade e tal. E aí depois você vê que ele é um piloto muito bom, que aí ele tá na Ferris ali na... E aí você vê que ele tá atrasado pra fazer um teste ali de voo, né? E aí, cara, é uma cena que você vê escrachadamente o Ryan Reynolds sendo o Ryan Reynolds e não o Hal Jordan. Que é isso que te tira um pouco do filme. Mas beleza, não é uma cena que incomoda muito e lembra muito esses filmes de ação que nem eu comentei ali no início. E aí você tem uma sequência ali do inicial que apresenta tanto o Hal Jordan contra a Carol Ferris, que é o interesse romântico dele ali, que é a Blake, que é a atual esposa do Ryan Reynolds. Então você vê ali todo um conchave já sendo formado. E aí, cara, você tem essa rivalidade dele com a Carol Ferris, porque ela quer ser ali agora do escritório, ela não quer ser mais piloto, tem toda essa coisa. E aí você vê um Hal Jordan muito irresponsável. Tipo assim, o cara meio que não tá nem aí, ele destrói o avião que custa milhares e milhares de dólares. Então, tipo assim, tem toda uma trama ali, meio qualquer coisa. E aí tem um passado do pai do Hal Jordan, sabe? Tipo, e aí toda essa parada do Hal Jordan, o que mais desagrada no filme, talvez, não sei se você concorda. E aí tem um passado com o pai. E aí o que eu achei engraçado no filme é que todo mundo é uma patotinha. Então você tem o pai do Hal Jordan, você tem o pai da Carol Ferris, que eles trabalhavam junto, e você tem também o pai do vilão. Tudo trabalhava junto. E aí você tem a Carol Ferris, você tem o Hal Jordan e tem o Hector, que é o vilão, né? O Hector Ramon. E aí você tem, tipo assim, eles são filhos dos caras que cuidam aqui dessa parte mais espacial. Só que o Hector, ele é um nerdola, entendeu? E o Hal Jordan é o cara que é o piloto, super fodão e tal. E aí já se cria já tem essa rivalidade meio que implícita por eles serem filhos dos caras e tudo mais. Num teste ali de avião, o avião dele explode e tudo mais. Então ele tem esse trauma ali com o pai que também era piloto. E aí você já cria esse conflito ali no início do filme, que é o medo em relação ao Hal Jordan, porque aí você tem o Lanterna Verde e o contraposto da força de vontade é o medo, que aí o medo te trava e você não consegue fazer as coisas, né? Então você não consegue tomar ação. E aí o filme ele já tenta dar esse lance ali do Hal Jordan ter medo e tudo mais, mas que também, tipo, os caras jogam isso na história, esse trauma com o pai e tudo mais, mas depois isso não volta também, então meio que é coisa também. E a coisa começa a ficar interessante quando a gente tem o nosso queridão aqui, o Abin-Sur, que é, né, a introdução à história, esse universo dos Lanternas Verdes. E aí aqui a coisa fica interessante. Toda a parte mitológica do Lanterna Verde é muito boa no filme, por incrível que pareça. Então no filme a gente tem a introdução ali à ameaça do Parallax, e aí o Parallax, ele é basicamente um dos guardiões que tentou controlar a energia amarela, né, ali do universo, só que ele acabou sucumbindo por conta do medo ali e tal, ele acaba sucumbindo e vira o Parallax. Pelo menos é isso que o filme passa, se é que eu entendi bem. E esse guardião acaba virando o Parallax, e ele, consumido por essa energia amarela, ele começa a absorver o medo Então o Parallax começa, né, ele vira uma entidade ali que começa a absorver o medo, né, do universo. Então ele começa a ficar cada vez mais forte. E aí nós temos o Abin-Sur, que é esse mano careca aqui que está vendo do meu lado. E é assim, é aquela história clássica, né, do Abin-Sur, que ele cai ali na Terra, ele tá muito ferido, e aí o Anel acaba escolhendo o Hal Jordan, sei lá, uma escolha meio estranha de mostrar isso, mas vê uma bola ali, rapta o Lanterna Verde, o Hal Jordan, né, pra perto do Abin-Sur pra ele conseguir fazer a passagem. Então aquele clássico, eu já vi isso no desenho, já vi isso em vários lugares,
lugares também, é sempre meio parecido, o jeito que o Abin-Sur passa o anel pro Hal Jordan, lá ele. E aí no filme é meio que aquela coisa do escolhido, né? Tipo assim, encontrar alguém digno. Só que até aquele momento no filme você não vê o Hal Jordan sendo um cara meio digno de receber o anel do Lanterna Verde. Porque assim, na teoria, qual que é a vibe do anel do Lanterna Verde, tá? Ele tem alguns protocolos ali, uma inteligência mais interna dentro do anel. E ele rastreia o setor para aquele anel ali, então provavelmente o setor ali perto da Terra, e ele procura alguém que tem uma força de vontade muito grande e a capacidade de superar o medo. Tipo assim, o cara consegue superar o medo. Então o cara é um cara foda, entendeu? Basicamente. E o Hal Jordan, a ideia é que o conceito traz que o cara é um piloto, então você poderia ter criado alguma coisa, uma cena inicial que mostrasse que o Hal Jordan, ele tem essa coisa de superar o medo, da força de vontade. Mas no filme aqui, basicamente, ele destrói um avião porque ele tava com medo ali no início do filme. Então, tipo, você não vê nenhum tipo de superação antes dele receber o anel. Isso já é um problema por si só, entendeu? E aí, beleza. Ryan Reynolds recebe o anel dele e aí você tem a primeira cena de transformação do Hal Jordan, né, pro, de fato, ali o uniforme do Hal Jordan. E, cara, eu achei... eles abusam daquele recurso de novo, que é ele tá tentando ali ativar a lanterna, pelo que o Absur falou. Ele tenta fazer de algum jeito e aí, do nada, basicamente, vira uma bola verde e ele vai lá pra Oa. Tipo assim, o anel leva ele pra lá, né? Então ele vai lá pra Oa. E aí, quando ele chega lá, tem uma cena super esquisita, que é tipo como se fosse uma cena de ele recebendo os poderes, ou ele se transformando no Lanterna Verde, não sei, mas ele já tava com o anel no dedo. Mas basicamente ele fica como se ele tivesse sido abduzido por uma nave espacial, ele fica assim, e aí parece que ele tá sentindo muita dor, e aí do nada e ele tá com o uniforme. É muito estranha essa cena, parece uma cena que ele tá sofrendo, e aí de repente ele tá, nossa, eu tenho poderes. É muito estranha a cena. Mas basicamente é a cena que ele tá com o uniforme, que ele faz gracinha, ele fica no espelho, tipo assim, lá em Oa, mas ele faz um negocinho, uma dancinha, uns movimentos, achei bem duvidoso. E a gente é introduzido à Tropa dos Lanternas Verdes, que aqui no filme eu acho interessante como foi abordado, até olhando o histórico do diretor ali agora, de que o cara, ele trabalhou muito mais com filmes de ação e aqui é total meio sci-fi, sabe? E aí a gente é introduzido aqui a Tropa dos Lanternas Verdes, tá? Então eu acho bem legal, ó, se você olhar aqui a tropa, ó, você tem várias raças alienígenas, então você tem aqui um homem que é meio peixe, você tem robô, você tem, ó lá, para uns monstros. Então assim, o filme consegue trazer esse elemento bem legal, assim, da diversidade que existe dentro da Tropa dos Lanternas, sabe? E aí logo no início ali, depois que ele faz a transformação, o nosso querido aqui começa a fazer o treinamento com ele, sabe? Que é o Tomar Ree, que é esse cara aqui. Ele começa a ajudar ali e tal, e a gente também tem a introdução do Kilowog, que é um personagem super conhecido ali da Tropa das Lanternas. Então é legal o jeito que o filme introduz os personagens e a mitologia por trás da Tropa das Lanternas Verdes, sabe? Pô, o jeito que mostra isso, acho que é bem interessante, por mais que seja um pouco corrido, mas assim, ao mesmo tempo, beleza, você passa, tá ligado? E assim, por ser um elemento fantástico, você passa um pouco o pano pra não ficar tão centrado só na Terra, entendeu? Então tá ok, legal. E aí você é introduzido ali a tropa dos Lanternas, né? O que é a tropa? Eles são policiais espaciais e tudo mais. Aí você tem os Guardiões do Universo, que são basicamente aqueles caras que controlam e que criaram essa organização dos Lanternas. Você vê que eles têm um tipo de rixa. Então acho que isso é bem interessante porque sempre nas histórias eles tratam disso, né? Tipo, a tropa nunca tá exatamente de acordo com os Guardiões, então sempre tem esse tipo de conflito que geram várias ocasiões ali nas histórias. E aí eu acho que a série, inclusive, que vai sair agora, vai tratar um pouco disso. E assim, cara, tinha possibilidades gigantescas, porque como eu comentei, né? Tropa dos Lanternas traz pra você essa visão de diversidade muito ampla do universo da DC. Então daria pra você, a partir daqui, expandir pra qualquer coisa, porque você já introduziu o universo, sabe? Tipo, e aí, a partir daqui, dá pra você brincar com muita coisa. E eu espero que a série consiga fazer esse tipo de coisa, porque o Lanterna é um ótimo... É uma ótima ponte pra você introduzir muita coisa, sabe? Nos universos. E a gente tem um treinamento aqui do nosso querido Lanterna, que é bem duvidoso. Basicamente, ele acabou de chegar, ele luta com o Kilowog, e logo depois a gente tem o nosso querido Sinestro, né? Vamos falar do Sinestro aqui. A gente tem o Mark Strong como Sinestro. Cara, sinceramente, uma das melhores coisas do filme, tá? Muito, muito bom. O cara entrega demais como Sinestro. Gostei muito, a personalidade dele tá condizente. É esse cara que você vê que ele é muito inteligente, ao mesmo tempo você vê que ele vai acabar atraindo os Lanternas Verdes. Então tem toda essa construção que é muito boa, por mais que não faça tanta ligação
ligação ali com o Hal Jordan, sabe? Tipo assim, não tem uma construção tão grande com o Hal Jordan, porque a ideia do Sinestro é que ele é um meio que um mentor pro Hal Jordan, e ali no filme não explora muito isso. Cara, todo o plot, toda a parada que acontece em relação ao Sinestro é muito mais interessante que qualquer outra coisa do filme. Então, no início do filme você já vê ele, a relação dele com os Guardiões já é meio conturbada ali, e você consegue ver que esse personagem aqui, cara, tinha muito potencial, é um vilão muito bom pra você construir ali dentro dos Lanternas Verdes, e aqui não foi, assim, não foi pra frente por causa do Hal, sabe? Porque a relação dele junto com o Sinestro, por mais que tenha aquela rivalidade já se configurando ali, não tem profundidade, porque o Hal Jordan é muito básico, é muito raso, sabe? E aí não consegue aprofundar nada. E além dessa rivalidade, é bem legal, porque assim, o Sinestro fala, cara, o Abin-Sur era meu parceiro, e eu não acho que o ser humano, né, um humano normal ali, você que é uma raça nova, né, no universo da DC ali, seja suficiente ser suficiente pra usar o anel do Abin-Sur. Tipo assim, ó, não acho que você é digno pra esse anel. Então, tipo, você cria essa rivalidade que é bem interessante ali entre os dois, e poderia dar muito pano pra manga isso aqui. Cara, é foda, porque aí você sente uma oportunidade muito desperdiçada aqui com esse Sinestro aqui do filme. Poderia ser uma coisa bem legal. Eu acho que a série ali dos Lanternas vão conseguir abordar muito melhor a relação de Hal e Sinestro na série, tá ligado? E aí que eu comentei ali, né? A gente tem esse uniforme do Hal Jordan, que é um uniforme 100% de CGI. Assim, hoje não me incomoda tanto, apesar de que ele não é tão legal também. Pô, tá vendo? Ó, ele não tem a contorno certinho aqui, ele é como se fosse energia, né? Então ele é como se fosse luz ali, luminescente e tal. Assim, olhando em retrospecto, até que ok, tá? Ser tudo digital. A máscara é meio estranha, mas tudo bem, tudo bem. O que mais me incomoda nesse uniforme aqui não é nem isso, é o olho dele que fica meio claro, meio estranho. E aí no filme meio que é estranho. As cenas que o olho começa a ficar claro assim é meio estranho. Parece tudo meio artificial, sabe? Assim, meio bonecão estranho. E assim, cara, você tem os constructos, né? Que é o que o Lanterna Verde consegue fazer ali com o anel. Que o Hal Jordan, ele não é conhecido por fazer constructos super elaborados, né? O John Stewart é muito mais essa vibe. Mas isso, assim, os constructos não são a pior coisa do filme. Eu não gosto daquela cena do carrinho do Hot Wheel, porque é meio que um cliffhanger, né? No início do filme, tem lá ele batendo na pista de Hot Wheel do sobrinho dele, aí depois ele usa isso meio que pra salvar o pai da Carol Ferris, e aí, tipo assim, muito, muito qualquer coisa, tá? Os constructos aqui. Mas, tudo bem. Eu acho que não tinha como fugir dessa vibe meio CGI, assim, pra fazer, mas eu acho que poderia ser usado de formas mais criativas, né? Tipo, sei lá, porque ficou muito bobo no filme, assim, ficou uma parada muito infantil, meio que pra comédia. E aí não sei também como eles poderiam fazer diferente, mas é bem qualquer coisa, bem esperado de um construto ali do Lanterna Verde, não tem. Eles dois aqui no filme, fica muito aquela vibe de filme dos anos 2000, que é aquele casal pra farmar Aura 67 nos anos 2000, tá? Então, tipo, cara, é muito qualquer coisa. Eu gosto até da cena que ela descobre a identidade dele super rápido, né? Ela olha meio que pra ele, que é bem óbvio, assim, tipo, você vê e é o Ryan Reynolds de máscara. Então, ela olha e reconhece ele, e aí beleza, porque eu acho que a parada do super-herói as pessoas não reconhecerem, porque não tem como olhar tão de perto, e aí você não consegue identificar a pessoa ali atrás da máscara. E aqui ela descobre e não me incomoda essa cena. Eu sei que incomoda muita gente, mas não me incomoda não. E aí ela tem até uma importância no narrativa ali para que a construção do personagem seja feita na história, mas ao mesmo tempo eu achei tudo muito qualquer coisa, sabe? Tipo, eu preferiria que fosse o Hal Jordan sendo construído ali em relação à tropa ou outras coisas do que esse arco aqui da Carol, dele e do Hector Ramon, que a gente vai falar dele agora. Basicamente esse cara aqui, ó, é o vilão do filme, tá? Hector Ramon. Ele até que se você olhar aqui, ó, qual pôster que lembra esse daqui, tá? É o pôster do Coringa total do Nolan, não parece? Parece demais. E aí você tem a apresentação do Hector, que é um cara, que nem eu falei ali no início, né? Aquela menção a Dostoiévski, que é o cara mais pensador e o Hal é o cara mais da ação. E aqui no filme eles conseguem trazer um pouco dessa persona. E uma coisa que eu me surpreendi, que eu não achei que teria, Amanda Waller, cara. Amanda Waller recruta ele pra examinar o corpo do Abin-Sur. Lembra o alienígena lá? Então ela chama ele, porque é um cara que entende ali, ele é professor e tudo, de física e assim, aquela coisa do cientista que manja de tudo. E é basicamente assim,
assim, apresentam esse personagem, ele é meio esquisito, é um cara meio nerdolão, assim, meio esquisito, que é filho do Harmon, que é o pai dele, que é um outro cara. E ele tem um sentimento de inferioridade, ele é aquele cara meio que à margem ali da sociedade. O pai dele não liga muito pra ele, e aí ele tem aquela coisa da comparação com o Hal Jordan. Então, é bem legal. Tipo, cara, é um vilão bem legal, assim. Eu gosto do jeito que foi construído. E aí ele meio que é infectado pelo Parallax por conta do corpo do Abin Sur. Então, eu acho bem interessante o jeito que eles fizeram a ligação pra você conseguir trazer o Parallax, que é um conceito extraterrestre, pra dentro da Terra, e essa ligação com o Hal Jordan, porque no fim ele tem essa relação com a Carol e com o Hal Jordan. Tanto que ele também gosta muito da Carol e tal, ele, né, basicamente ele queria ocupar o lugar do Hal Jordan. E aí tem algumas coisas interessantes aqui, né? Tipo, cara, essa coisa da infecção do Parallax em um ser humano é muito legal, e eu acho que a série também vai abordar algo nesse sentido. Tipo, eu acho que a série tá se construindo pra ter o Parallax, tá? Mas é bem legal, assim, o jeito que eles construíram aqui, e ele passa por uma transformação física, ele fica todo bizarrão, né, tal, não sei o que. Gosto demais, assim, eu acho que os melhores acertos são tudo menos o Hal Jordan no filme, tá? Então, eu gosto dele, tá? Gosto. E aí chega um momento do filme que a gente tem um Parallax, né, que é esse bichão aí. O Parallax, cara, eu não gostei muito dele ser uma nuvenzona de CGI, tá? Primeiro. Eu acho que eles poderiam mostrar isso de forma diferente, talvez, não sei, tá? Mas você tem introdução de talvez três personagens, três inimigos, né? O Sinestro, Parallax, que é essa nuvem de CGI aqui, tem o Harmon lá, que é o vilão, né? Que no fim é o Parallax também. Então eu gosto dessa construção do cara ser infectado e tal, mas aí no final vira a luta de Lanterna Verde contra a nuvem de CGI. Cara, é muito ruim, porque o final do filme é tenebroso por conta dessa luta com o Parallax. Porque é tipo assim, você não compra o jeito que o Lanterna Verde tá lutando contra o Parallax, muito menos o jeito que ele vai ser parado aqui. Porque ele é uma nuvem gigantesca e o Lanterna Verde consegue dar o Hal Jordan consegue dar um jeito ali dele cair no sol e assim, é muito ruim. Pra mim a pior coisa que tem ali é essa luta final dos dois, mas o conceito do Parallax é muito bom pra mitologia do Lanterna Verde também e tal. Eu acho que a série vai por esse caminho, mas ao invés de ser alguém infectado com o Parallax, vai ser o próprio Hal Jordan. Eu acredito nisso e eu gosto bastante disso. Eu sei que tem umas pessoas críticas dessa parada do Parallax, mas eu gosto bastante dessa ideia do Hal Jordan se render ao poder da energia amarela e acabar se tornando vilão. Tem histórias nesse sentido que é muito boas, então eu acho que pode ser bem interessante, tá? Mas aqui no filme, cara, essa nuvenzona aqui é bem ruim. E aí aqui a gente tem, né, pra mim assim, cara, o maior problema desse filme talvez seja o excesso de coisas. A gente tem a origem do Hal Jordan, a gente tem romance com a Carol, né? A gente tem o trauma do pai, a gente tem o Hector Harmon ali que vira vira um vilão também. A gente tem um Parallax, a gente tem um Absurd, a gente tem o Sinestro, a gente tem os Guardiões, a gente tem Oa sendo introduzida, a gente tem a tropa dos Lanternas Verdes sendo introduzida, a gente tem a origem do medo ali, né? A explicação do Parallax e tudo mais. E a tentativa, eles tentam assim apresentar a mitologia inteira dos Lanternas dentro de um filme só. Então você fica com aquela sensação que tem muita coisa nesse filme aqui. Porém, pra introdução desse universo, eu acho que é interessante. Por exemplo, eu acho que é legal, eu espero que a série consiga abordar basicamente tudo isso de uma forma melhor na série, porque a gente tem 8 episódios, 8 horas de série, e aqui a gente tem 2 horas de filme. Então eu acho que dá pra construir melhor todas essas relações, tá? E esse universo dos Lanternas de um jeito muito mais coeso, amarradinho, bonitinho. Aqui eu acho legal, principalmente os conceitos em relação a lanternas. Pra mim o filme era todo sobre isso, mas precisa apresentar o Hal Jordan, né? E pra mim o Hal Jordan é a pior coisa do filme. Então você fica meio dúbio ali, né? Em relação ao filme. E uma coisa que meio que às vezes te tira um pouco do filme é esse contraste da Terra com Oa. Assim, o cenário de Oa ali, ele não é um cenário. Ele parece um cenário muito de CGI, tá ligado? Então todos os personagens ali são de CGI, os ambientes, o mundo, ó, você tá vendo aí, né? Tipo, é muito artificial. E quando você vai pra Terra, que tem aquele clima mais humano, e aí o filme, ele, por ter esse tom meio de Missão Impossível e tal, é tudo muito crível. Em Oa faltou isso. Tipo, por exemplo, o Man of Steel faz isso muito melhor quando mostra Krypton, sabe? E aqui é muito plastificado, aí às vezes te tira um pouco, mas ao mesmo tempo, assim, não me incomoda de um jeito surreal, não. Acho que Tropa dos Lanternas Verdes é mais ou menos por aí, sabe? Mas poderia ser um pouquinho mais crível as paradas, sabe? E, cara, o maior desperdício, assim, que a gente tem no filme é a própria Tropa dos Lanternas, porque, assim, ela aparece algumas vezes no filme, umas 3 vezes, assim, a tropa inteira, que é isso aqui, ó. Cara, gigantesca, tá? Ó, muito Lanterna Verde. E você meio que não tem nenhum outro plot que mostre esses personagens em ação. Por exemplo, tem uma parte ali que o próprio Sinestro leva alguns lanternas pra tentar parar o Parallax, e seria legal ter visto isso em tela, só que não mostra, basicamente só mostra eles sendo absorvidos pelo Parallax
e sugando energia e tal, mas não tem uma construção, você não consegue ver outros Lanternas Verdes em ação, né? Então é meio que desperdiçado a questão da tropa. Talvez desse pra fazer uma coisa, por isso que eu acho que a série, inclusive da HBO, vai por esse caminho, que é mostrar uma tropa e um Hal Jordan já mais velho, pra você já ter tudo isso construído. E aí quando te mostrar outros Lanternas Verdes, outras tropas, já ficar bem, cara, esse mundo aí já tá rolando. Porque aqui eles tiveram que apresentar e realmente não dava pra colocar isso no filme, né? Mas você vê que tem um potencial muito bom não sendo explorado aqui. E aí, assim, tem algumas coisas E assim, tem algumas coisas que envelhecem um pouquinho mal, né? Pra mim, assim, o CGI, ele dá uma sofrida, tá? Depois de 15 anos aí que esse filme saiu. Mas assim, também não acho a pior coisa, tá? Os uniformes eu acho que são bonitos até. Se fosse feito hoje em dia, não uma parada... Porque aqui no filme eles deixam bem claro que é uma parada meio que a pele, né? Eles colocam essa camada de energia em cima da pele. E talvez se no filme fosse uma coisa um pouco mais... Uma vibe um pouco de uniforme, mas com essa estética, eu acho que ficaria bem legal. Mas é isso. O CGI, assim, já vai ficando um pouquinho datado. O humor, as piadoca, é bem ruim. Tipo assim, não funciona ali o clima do filme. E cara, pra mim, assim, o que pega mesmo é a nuvenzona, que é o Parallax lá. Nuvenzona de CGI não dá. Cara, é bizarro, assim. Poderia ser feito muito melhor a resolução aqui desses arcos, sabe? Olha, reassistindo depois de 15 anos, cara, assim, tem algumas coisas que são melhores do que eu lembrava, tá? Então, todo o conceito dos lanternas apresentados no filme é muito bom. Acho que é uma ótima introdução. Então, se você ainda não assistiu esse filme aqui antes da série, acho que vale a pena, cara, assistir pra você ser introduzido a esse universo, assim, ó, eu gosto bastante. O Mark Strong como Sinestro é sensacional. Oa ali a construção, né, mostrar esse universo da tropa é bem legal. Eu gosto da ambição que o filme tinha pra aquela época, assim, ele era bem ambicioso. Não deu certo, mas era bem ambicioso, tá? Eu gosto de ter abraçado essa parada meio sci-fi, assim, tipo, mano, você tem 3.000 lanterna verde, você pode ter vários planetas, você pode ter vários tudo aqui, e é isso, vários alienígenas. Eu gosto do jeito que eles, mano, tentaram. Uma coisa a gente assim, por exemplo, o filme da Mulher Gato, que é um desastre também, é muito inferior a esse, em relação à construção, mitologia e tudo mais. Esse filme aqui até que vai pra um caminho que poderia ser interessante, tá? Cara, esse filme aqui mereceu todo o ódio que ele recebeu ali na época. Cara, existe uma diferença de um filme ruim e um filme desastroso, tá? Pra mim, esse filme aqui, ele não é a melhor coisa que já fizeram, tá? Mas ele também não é a pior. Ele é um filme ok, assim, tipo, quando você olha pra trás agora, tem vários filmes muito pior que esse daqui que saiu aí ao longo do tempo, tá ligado? Então, esse filme ainda tem o seu valor. Eu acho que pela época que ele saiu também, ele tem algumas coisas que são até melhores do que os filmes que estão saindo hoje, que é um pouco dessa veracidade do mundo real e tudo mais, que os filmes às vezes se perde e hoje tá muito tela verde. Esse filme aqui você vê que tem algumas coisas ali que os caras ainda abraçam a realidade, os efeitos são legais, por mais que estejam um pouco datados e tal. Cara, esse filme tem bastante coisa boa que a gente acabou esquecendo com o tempo, tá? Eu acho que muito da nossa memória com esse filme aqui foi afetada por conta da internet. Tipo assim, as pessoas falam que o filme é muito ruim, e a gente compra essa ideia e fica com isso na cabeça. Mas assim, acho que vale dar uma chance, assistir ali antes da série, pra aquecer pra série. Porque assim, não é a pior coisa do mundo, tá? Vale a pena sim, dá pra assistir. Boa, faça. E assim, vale relembrar que se esse filme aqui tivesse feito sucesso, teria com certeza uma continuação. Porque tem uma cena pós-crédito aqui no filme em que o Sinestro seria o grande vilão, né? Então você vê que ele foi consumido pela energia amarela. E aí você tem a sequência desse lado aqui do Sinestro. Poderia até, a partir do Sinestro sendo vilão, a gente poderia abordar um John Stewart, outros Lanternas e tal. Então, cara, poderia ter sido uma coisa interessante aqui, que eu acho que é o que eles vão fazer agora na série dos Lanternas que tá pra sair. Porque se você for pra pensar, a série vai começar num ponto que é como se fosse depois desse filme. Então, passou tudo, Hal Jordan, Sinestro já tá com energia amarela, e aí você pode ter uma desvirtuação do Hal Jordan pra virar um Parallax ali, ser consumido pelo Parallax, virar o Lanterna Amarelo mais poderoso, e aí você tem a introdução do John Stewart, que vai ser o atual Lanterna Verde da Terra. Então dá pra você construir isso aqui a partir de agora. Eu tô bem animado, porque eu acho que eles vão por esse caminho, tá? Eu acho que vai ficar bem interessante. Mas aí no fim, cara, esse filme aqui merece ser lembrado como um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos? Cara, acho que não, tá? Eu acho que ele tá bem melhor que muita coisa que saiu aí nos últimos anos, tá? É melhor do que o filme do Capitão América, o novo ali, o último. É melhor, por exemplo, que... Cara, eu digo mais, tá? É melhor que muito filme da DC, é melhor que Shazam. É melhor que Shazam 2. É melhor que Aquaman 2, por exemplo. Tem muito filme aqui que tá pior que esse, tá? Então, assim, não acho que é um dos piores filmes de todos os tempos. Tem suas falhas, tem seus problemas, mas, assim, tem umas resoluções bem legais nesse filme aqui. E aí eu acho que, cara, é uma introdução
introdução interessante pra série que tá vindo aí dos Lanternas Verdes, tá? Eu acho que na minha cabeça agora, no meu imaginário, esse daqui vai ser o filme antes do Hal Jordan da série, tá? Então é como se fosse, passaram-se vários anos e esse Hal Jordan é agora o Hal Jordan da série. E vamos ver qual é que vai ser, mas eu acho que a série vai ser bem melhor. Bom, gente, gostaram de revisitar? Cara, eu gosto, tá? Eu acho que foi um filme injustiçado aí ao longo do tempo, acho que vale a pena reassistir, não é um filme tão ruim assim, com essas ressalvas que eu trouxe nesse vídeo, tá? E olha, você lembra de Lanterna Verde? Você já assistiu Lanterna Verde aí? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa análise aqui longa, tá? De Lanterna Verde. E a gente se prepara agora pra série que vai sair na HBO. Eu vou fazer a cobertura de todos os episódios aqui, então já se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Hello!